O microfone, por Boa favor. tarde, obrigado. É um Agora sim. prazer. Estava no mudo aqui, eu não percebi, desculpa. Tudo certo, Daniel. Boa tarde para você. Seja bem-vindo aqui mais uma vez. Para a gente Obrigado. começar então esse bate-papo, né? Tem aqui essa pesquisa da CNC com esses números maiores aí desde o ano de 2010. O que tem claro, né? A pandemia causou ali o impacto econômico, né, essa crise causada pela Covid-19. Desse cenário todo, professor, quais são os principais tipos de dívidas, né? Em que as famílias brasileiras estão aí com a renda comprometida? Você sabe que esse índice de endividamento aí não é uma coisa grave, uma questão grave de verdade, né? O problema de endividamento não é a dívida em si, mas sim o não pagamento dela, a inadimplência. Inadimplência a gente conta sempre depois de 30 dias, né? Então, até 30 dias é aquele prazo de pagamento que as pessoas vão administrando, né? E endividamento, o problema do endividamento é somente se for no cartão de crédito ou no cheque especial. Por quê? Porque quem não tem boleto para pagar não está vivendo, né? Ou seja, se você comprou um carro, comprou uma casa, se você comprou uma geladeira nova, se você tem que pagar a prestação, então você tem um endividamento, né? Então, o que quer dizer esse índice de 95,1% de endividamento? Significa que as pessoas estão fazendo a economia funcionar, né? Existe uma cultura brasileira assim sobre dívida que faz com que a gente se assuste. Nossa, o brasileiro está super endividado, mas o mundo inteiro está endividado, né? Se for pegar americano ou chinês, por exemplo, 100% da população está endividada. O problema é você não conseguir pagar essas contas, aí sim. E aí, quando você passa por momentos de crise, que nem a pandemia, em que as pessoas perdem emprego, né? Em que as lojas fecham, aí sim, aí aquela coisa que você tem que pagar a conta, veio inflação e você tem que dar conta disso e você não está dando conta, você não está conseguindo pagar elas. Mas vamos considerar inadimplente depois dos 30 dias, a partir dos 60 até 90 dias, e realmente é um problema econômico que tem que ser resolvido e tem que existir, inclusive, políticas relacionadas, né? Agora, de endividamento, eu não vejo problema nenhum, né? Acho que quanto maior, até melhor, né? Esse 78% no nacional, por exemplo, eu acho que ainda está baixo. Eu acho que tem muita gente no Brasil inteiro que precisa comprar, né? Precisa se endividar, precisa comprar casa própria, precisa comprar um carro novo, precisa comprar uma geladeira nova, mas não está se endividando justamente porque está desempregado, né? Então, é engraçado isso, né? Porque o nível de endividamento está baixo. O que significa, professor? Ué, porque a pessoa não tem emprego, ué. Não tem dinheiro para gastar, não tem boleto para pagar, né? E se tiver alto, significa que ela está movimentando. E se o endividamento for no cheque especial ou no cartão de crédito? Aí sim, aí realmente é um problema e tem que existir uma postura específica para a pessoa economizar. Ela tem que se reprogramar, né? Como falou um colega meu hoje, né? Vamos sair da zona de conforto e arrumar as contas. Ou seja, se você está morando longe, gastando gasolina, more mais perto. Se você teu carro está gastando muita gasolina, compre um que economiza mais. Se você está, por exemplo, se você pode morar mais perto do seu trabalho para justamente economizar na gasolina, faça isso, né? São coisas difíceis, né? São planejamentos difíceis, mas são necessários. E é justamente o problema da classe média é o maior deles, né? A classe média é aquela que entra na crise, sai crise e ela pensa que ainda está normal a vida dela, né? Por quê? Porque a classe média ela tem as contas dela para pagar e sempre sobra dinheiro. De repente o dinheiro começa a não sobrar mais, ela continua gastando, gastando, e quando ela se vê, ela está usando o cheque especial, ela está usando o cartão de crédito, aí sim, aí ela tem que resolver esse problema agora e vai lhe custar muito mais caro. Pois é, professor, né? Tem essa diferença, então, muito bem explicada. Mas como fazer para conseguir, então, pagar as contas em dia, né? Não deixar que vire uma bola de neve. Tem alguma fórmula mágica? Tem sim, não, graças a Deus. A questão justamente da fórmula mágica é primeiro, sair da zona de conforto. Não adianta. Se você ainda não está na crise, então evite entrar nela, né? Planeja as suas contas, sempre. Mas se você já entrou na crise, então comece a se policiar e planificar, né? Planificar, gente, pode ser uma planilha lá do Excel, pode ser um papel no Word, pode ser um pedaço de papel, até um bloco, né? Coloca tudo que você tem de receita lá, coloca tudo que você recebe, da família inteira, seu, do esposo, da esposa,
dos filhos, né? E daí nisso você vai colocar tudo que você gasta normalmente. Eu tenho colégio para pagar, eu tenho luz, água, telefone, internet, celular. Coloca tudo lá, mês a mês o que você tem que gastar. E daí você vai classificar o que sobrar, você vai dividir entre roupas que você vai ter que comprar futuramente, né, os gastos que você tem tradicionalmente, os impostos de começo de ano que você tem que pagar, né? Tá tudo isso ali na planilha? Então tá. Agora você vê se vai caber no teu salário, que se não couber, então não adianta fazer mágica, né? Ah, mas deixa eu aproveitar a oportunidade que eu tenho cartão de crédito, eu tenho limite. Tá super barato. Olha, se tá super barato é uma coisa, né? Mas se você tem dinheiro ou vai ter dinheiro é outra. Essa questão, por exemplo, a gente estava desacostumado com essa coisa de inflação, né? A inflação, nos últimos 5 anos, a gente deu uma parada, assim, deu uma aliviada, né? Porque desde 1994, você quase não tem inflação, ela retorna para a gente lá em 2015, né? Que volta a inflacionar, mas bem pouco, né? Comparado, né? E daí ela simplesmente se dispersa, né? Se dispersa, começa a cair. Só que depois de uma crise de pandemia, né? Onde você tem loja fechando, você tem emprego acabando, aí não tem como, né? Falta produto, vai custar mais caro, vai causar inflação. E essa inflação está pegando a gente ali, ó, pelas bordas, né? Tem muita coisa que está subindo de preço: o arroz, o feijão, o automóvel, o aluguel, né? A casa própria, tudo. A gasolina, então, nem se fala, né? E isso está aumentando de preço. E o seu salário, ele está aumentando de preço, por acaso? Claro que não, né? Então é por isso que a gente tem que se policiar. É por muito tempo, professor, que vive isso, né? Uma mania, né? De controlar as contas. Por quê? Porque quando começar a sobrar dinheiro, você começa o quê? A se endividar para coisas mais construtivas, né? Comprar um terreno novo, comprar uma casa própria, ou quem sabe até um carro novo, né? Quem sabe, né? O professor, além, é para quem agora no cenário, para quem já está ali, né, não conseguindo pagar as contas em dia, precisa buscar uma renegociação, como negociar, né? Como barganhar, melhor abordagem para conseguir ali um desconto das dívidas. Excelente, porque, olha só, a gente tem ali um começo de um endividamento e um começo de inadimplência de 30 dias, né? 30 dias, gente, está todo mundo feliz, né? O banco e você. Por quê? Porque o mês que vem eu acerto, tá bom. Só que começa a passar o segundo mês, o terceiro mês, quando dá 6 meses, você tem uma certeza que o banco e os operadores de cartão de crédito têm, que você não vai pagar mais. Então, se você arrolou a dívida até 6 meses, você não paga mais. Aí, gente, olha, não tem outra coisa que fazer, né? Ficar endividado é ficar com o nome sujo, e aí quando você menos precisa, ou quando você mais precisa, não vai acontecer o quê? Você não tem como fazer crédito. E uma coisa assim que eu já vou dar dica para desejar, tá? Bom, se você não quer controlar as dívidas, porque você acha que pode emprestar do outro, eu já vou dar dica agora. Empreste tudo que você quiser da sua vida. Empreste mangueira de jardim, empreste vassoura, o que você quiser. Mas o seu nome, jamais. Nome a gente não empresta para pai, nem para mãe, nem para filho. Nunca. Porque se você, até principalmente, né, para familiar, né, pai, mãe, o filho, não importa. Por quê? Porque o seu nome é que vai salvar essa gente, né? Depois, quando estiver no fundo do poço. O problema é quando o cara lá se endivida, né? Aí leva a esposa junto, aí leva o pai e a mãe junto, daí quando todo mundo tem que se salvar, todo mundo se afoga, aí não tem como. Então, cuidado nessa coisa de emprestar o nome, não precisa. Ah, eu estou endividado, professor, eu esqueci, deixei passar, fui para o cartão de crédito, taxa de 10% ao mês, o banco lá está me cobrando 9% ao mês, é impagável mesmo, tem razão. Então não pague porque não é justo, né? Ninguém é obrigado a pagar um juro tão alto, embora, né, as operadoras tenham essa possibilidade, né? E o que eu faço então, professor? Não paga, senta lá com o gerente e diz assim: eu preciso pagar minha dívida, eu quero pagar minha dívida. Vamos negociar? Olha, eu não posso pagar agora. Acabei de perder emprego, ou então estou num emprego novo, né? Me descontrolei em algumas contas que eram necessárias, que eu precisava sobreviver, principalmente, e eu preciso pagar essas contas. Eu quero começar a pagar daqui a 3 meses e eu quero que você corte os juros por 90%. Eu quero pagar só 10% desses juros que você está me cobrando. Ah, isso não dá para fazer. Então ninguém recebe. Então
tem que negociar. Claro, você não precisa chegar e mandar no gerente, né? É bom conversar. É você que está devendo, não é ele, né? E ele faz a negociação se você se comprometer a pagar ela de verdade. Então, negociar é muito importante. Para você ter uma ideia, o mercado comercial ele já está acostumado com isso. Por quê? Porque ele vende, recebe, né? E paga. Às vezes o que acontece? Ele não recebe, o fluxo de caixa não fecha, e aí ele tem que ligar para o fornecedor e dizer assim, olha, amanhã eu não tenho dinheiro para pagar. Você pode me adiar para a semana que vem? E o fornecedor diz para ele assim, claro, não só para a semana que vem, como para outra ainda, se você quiser. Então veja que o mercado está ali para negociar. Os dias não são lindos e maravilhosos, cheios de flores, todos os dias para todo mundo. Todo mundo sabe disso, né? Agora, se você tiver com preguiça, se você não sabe conversar, aí realmente você vai ter um problema. Mas é importantíssimo. E, professor, quais também, assim, na avaliação, né, baseado na experiência que o senhor tem, são as principais causas, né, para o endividamento? É falta de planejamento, é o consumo exagerado, até mesmo a falta de renda? É exatamente isso, falta de planejamento e descontrole, né? Às vezes você está levando a sua vida, você acha que está tudo bem, eu quase não consumo, eu trabalho todos os dias, tudo acontece da mesma forma, e não acontece, né? De repente você mantém a mesma rotina de sempre e a coisa começa a apertar. Então, se você tem uma crise econômica acontecendo, por algum motivo que seja, né? O mundo inteiro está em crise. Você tem crise por causa da guerra, você tem crise por causa do pós-pandemia, né? Você teve crise na pandemia. O mundo inteiro sabia disso e todo mundo se planejou para isso, só você que não. Então não tem muita desculpa. Mas aconteceu. Agora você caiu no buraco e vai ter que sair dele. O problema é que você cair no buraco e ainda ficar cavando mais fundo ainda é o que complica. Então é muito importante que você controle as contas e entregue. Professor, outro ponto aqui, já para a gente finalizar, é porque existe, né, a lei do superendividamento, foi criada então uma legislação especificamente para isso, e um ponto que eu queria abordar é da necessidade também de uma legislação, uma política pública voltada mais também para a questão da educação financeira, né, no trabalho de prevenção também. Qual é a avaliação do senhor, né, a respeito da lei do superendividamento e também de ter a necessidade também do outro lado, né, da educação financeira também? É muito importante essa questão da educação financeira, sabe? Porque a gente fala tanto sobre várias questões de educação, e uma delas é que as pessoas saem da escola e dizem assim, eu nem gosto de matemática, então eu não aprendi. Mas se tem uma matemática que você quer, queira ou não, você vai ter que usar ela, é essa da financeira, de cuidar das suas contas ou das contas da sua família, né? Tinha um amigo meu advogado que dizia assim, ele falou assim, eu sou ruim em matemática mesmo, não quero saber. Mas na hora de cobrar os honorários, você tá bem de conta, né? Ele, é verdade. Então, é importante que as pessoas compreendam que não é uma matemática tão difícil e ela é importante, mas é mais a matemática da organização das contas do que dos valores em si. Tem gente que nasceu para isso, né? A maioria dos casos, por exemplo, para você ter uma ideia, são as mulheres. E as mulheres têm essa capacidade de perceber várias coisas e assimilá-las ao mesmo tempo, né? Não é só vê-las, é assimilá-las, né? Então, controle de conta, elas podem não lembrar de tudo que elas têm para pagar, mas elas conseguem organizar isso de forma melhor. Então, você está lá na família, você não consegue controlar suas contas, passa para sua esposa lá, que eu tenho certeza que ela dá conta. E a questão da educação, ela tem que partir justamente do setor público, né? Ele tem que colocar isso em pauta. As pessoas têm que ser ensinadas a controlar suas vidas, a controlar as finanças. Mas o governo também tem que fazer o papel dele, sabe? Porque essa coisa de você cobrar impostos e tirar o dinheiro das pessoas, elas vão gastar onde? Elas vão comer o quê, né? Que nem recentemente aí você tinha o imposto da gasolina, que chegava a 29%, 30% de imposto. Imagina se pagar 30% de imposto no produto. Ele é tão supérfluo, ele é tão mortal assim, que você tem que cobrar tão caro. Não, gasolina ninguém usa, cobra caro, né? Fumar, por exemplo, faz mal à saúde, beber também. Então, vamos taxar o fumo, a bebida e também a gasolina. Por quê? A gasolina mata alguém, por acaso? Os carros, os automóveis andam com o quê, né? E daí você sobe o preço da gasolina, sobe o preço da passagem, e agora? E a passagem de ônibus também tem alguma culpa nisso? Então, o poder público tem que fazer o papel dele, baixar os impostos,
Quando eles baixam os impostos, eles põem dinheiro na mão das pessoas e as pessoas passam a consumir com mais tranquilidade, com mais saúde, né? Então, acho que todo mundo tem que fazer a sua parte. As escolas têm que começar a colocar essas questões assim em pauta, né? Principalmente no final do ensino fundamental, né? Em que você já tem que começar a pensar nas contas de casa e organizar direitinho. Em contrapartida, o governo também tem que cuidar desses impostos que estão muito altos. Está falando de uma reforma tributária? Imediatamente, reforma tributária já. Não tem nada de dificuldade. Peça para o teu... Aproveita agora em eleições, ó, conversa com o teu deputado federal e diz assim, ó, você tem meu voto, mas vamos conversar sobre reforma tributária? É isso, professor. Muito obrigada pelo contato, né, pela conversa aqui com a gente no Tom Maior e até uma próxima oportunidade. E eu que agradeço. Conversamos aqui no Tom Maior com Daniel Cavagnoli.